Eu vou contar um testemunho para vocês que vai gerar intimidade com Deus no coração de cada um de vocês. Eu acordei um certo dia, isso faz só alguns meses, com a alma em prantos. Aquele dia, eu acordei muito mal e fui dormir muito mal também. Sabe, a gente tem essa mania de dizer isso. É muito incoerente dizer isso. Mas nós temos essa mania feia de dizer. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu só queria que esse dia não tivesse existido. E isso dói na nossa alma. Pelo menos na minha dói muito. Porque você ter uma oportunidade de acordar sobre a misericórdia de Deus mais um dia é tremendo, é lindo e é tudo. Porque muitas pessoas estão ao ponto de falecer em hospitais, em uma cama adoentada, e nós estamos bem, com a graça de Deus, com fôlego de vida. Só quem sente isso para entender o porquê às vezes a gente pensou assim. Nesse dia, eu chorei muito. E orava a Deus. Nesse dia eu decidi orar a Deus. Eu orei a Deus, calma em prantos. Eu só queria sentir mais aquela dor. Eu só queria não chorar mais. Eu só queria não fingir mais felicidade. Ter que sorrir para todos e para todo mundo. E por dentro sentir a alma sangrando. Desculpa se eu me emocionar, tá? Mas a minha oração era assim. Eu me coloquei, fechei a porta do meu quarto, me coloquei de joelhos e apaguei a luz. Coloquei um louvor e logo em seguida eu senti vontade de ficar sozinha com Deus, sem barulho algum, sem nada. Eu desliguei o louvor e comecei a orar ao Senhor sem abrir a minha boca. E eu dizia assim ao Senhor: meu Deus, me cura. Porque eu já não aguento sentir mais essa dor, eu não aguento, eu não suporto mais. Eu quero os meus dias coloridos. Eu quero ficar bem comigo mesma. Eu quero sentir felicidade no meu coração. E eu tive uma visão em oração. Eu vi Deus, só os pés até a cintura. Eu vi as vestes dele branca. Ele estava com umas sandálias lindas, marrom, de couro, perfeitas. Eu vi ele dessa forma e eu vi ele entregando uma flor pra mim. E eu era muito pequenininha, quase uma boneca. E ele se agachava pra ficar da minha altura e me dava uma flor. E eu não entendi o porquê Deus estava me dando aquela flor. Eu só pensei assim, como que Deus é lindo, né? Como ele se preocupa com a gente, ele está me dando uma flor. Só que no meu coração eu pensei, mas essa flor não vai curar tudo que eu estou sentindo, Deus. A gente tem que ser sincera a todo momento com ele. E eu disse: Deus, já não suporto mais. Faz alguma coisa por mim. Me mostra que isso vai passar. Eu o vi assim, dessa forma. E ele se agachava e ficava da minha altura. Ele se agachava e ele me dava uma flor. E eu disse ao Senhor assim: Senhor, mas essa flor, ela não vai curar a minha dor. Mas entendi e compreendi o seu amor, seu cuidado, seu carinho.
em como Ele é bondoso e em como Ele é misericordioso para com as nossas vidas e como Ele se preocupa com a gente, nos mínimos detalhes, em cada um deles. Eu era bem pequenininha, igual uma boneca, muito pequenininha diante a sua grandeza, a sua imensidão de generosidade, imensidão de amor, de lealdade. Eu chorei muito, a minha alma estava sangrando. Então, eu fiz a minha oração e levantei. E à noite eu tinha que fazer live, eu tinha que ir ao culto, eu tinha que falar do Senhor com aquela dor. Sim, com aquela dor no coração. Ainda em oração, eu lembro do Senhor dizendo ao meu ouvido: como assim, Joyce? Ele disse ao seu ouvido? Sim, porque o Senhor fala comigo. Detalhe, eu não conheço toda a Bíblia. E eu não sabia e não fazia ideia do que estava em 35, vergonhoso pra mim, muito. Eu sei que eu deveria já ter lido toda a Bíblia, mas, porém, eu acho lindo isso e da forma como aconteceu. Ele falou ao meu ouvido Isaías 35 e pediu para que eu lesse. E eu disse, sim, Senhor, depois que eu levanto da oração, eu leio a Bíblia. Então, eu fui ler. Eu vou ler aqui e eu quero que vocês prestem muita atenção. Isaías 35, a partir do 1, diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarão. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam os desanimados de coração, sejam fortes. Sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Eu vou ler o último, que diz assim, ó. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Eu acho tão lindo esse cuidado. Quando eu li o Isaías 35 da Bíblia, eu entendi o porquê eu vi Deus me dando aquela flor. Porque Ele me deu aquela flor tão linda. Ele me respondeu na Bíblia sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor que cuida. Eu procurei no Google, depois de um tempo, fiz umas pesquisas porque o Senhor me tocava para que eu pesquisasse. E a todo instante eu pensava, é coisa da minha cabeça. Então, eu senti de procurar e fazer essa pesquisa e eu a fiz. E detalhe, eu não sabia
como era a flor, qual era o nome dela. Nunca tinha pensado como se chamava esse nome, qual nome se daria àquela planta que o Senhor me entregou. Não fazia ideia. E eu senti de ir no Google e comecei a procurar vi muitas imagens de várias plantas, várias flores. Até que eu cheguei naquela que o Senhor me mostrou na visão em oração. E era exatamente essa. Eu não sei se essa que eu estou mostrando no vídeo é verdadeira, mas ela se chama calêndula. Eu li sobre a pesquisa e dizia assim na pesquisa que essa era uma flor, uma planta que na década antiga os soldados usavam elas, os médicos, na verdade, usavam elas naquele tempo para curar. Ela curava os ferimentos, tinha um alto poder, tem um alto poder, quimicamente falando, de cura, de cicatrização. E eles usavam essas flores para curar as feridas dos soldados abatidos na guerra. Detalhe, eu estava me sentindo como? Totalmente abatida, acometida pela minha dor, abatida, destruída. E o Senhor, ao entregar essa flor, me disse, e por isso ele me induziu, me atraiu a ler sobre a flor. Não foi nada assim em vão, não foi... Eu entendi que não era nada da minha cabeça, realmente Deus estava falando comigo. E esses soldados usavam essa flor, e ela é até comestível. Ela tem um alto poder tão forte, ela é tão poderosa de curar uma pessoa, que ela tem que ser usada assim com muito cuidado. Eu entendi que o Senhor me deu essa flor, dizendo: filha, hoje eu curo toda a sua dor. Hoje eu estou te dando a cura. E desde aquele dia, eu tenho me prostrado. Eu tenho ficado triste. Eu tenho. Só que não da mesma forma. Não é uma tristeza que eu fico abatida, que eu não consiga ter forças para me levantar. Depois daquele dia, eu sinto que quando eu choro, é diferente. O meu choro hoje é simplesmente para regar a minha fé. É simplesmente para dizer assim: pai, tá doendo, mas eu sei que tu cura, que o Senhor toca, que maior é aquele que habita em mim, que me faz forte, que me fortalece, que se preocupa comigo, que está comigo, que é comigo. O meu choro é apenas para regar a minha fé, abastecer o que há de vazio dentro de mim, abastecer o meu eu, esvaziar de mim e me abastecer do amor dele, do carinho dele. Ei, ele te responde de uma maneira sobrenatural.